Primeiramente, eu quero pedir a sua inscrição no canal e quero parabenizar o meu amigo José Fernandes, do Portal do José, que chegou aí na semana passada a 1 milhão de inscritos. Parabéns aí para o meu grande amigo José Fernandes, que faz um excelente trabalho lá no Portal do José. Vamos falar aqui sobre, olha, o desespero que está aí com o bolsonarismo. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República já acionou o Alexandre de Moraes. Vai ter uma reunião, eu falei aqui num vídeo passado, vai ter uma reunião no dia 19 de fevereiro, que o Lula convocou. Essa reunião vai ter Lula, alguns ministros do STF, Procurador-Geral da República, Diretor-Geral da Polícia Federal, e estará também nessa reunião, provavelmente, o ministro da Justiça, que é o Lewandowski, mas não se sabe. Ainda não sabe quem são aí todos os convidados. Mas, a princípio, seria Lula, ministro do STF, e aí o Procurador-Geral da República e o Diretor-Geral da PF também devem ir. Mas o Procurador-Geral da República já confirmou que vai. E aí, o que acontece é que depois que essa reunião foi confirmada, e foi confirmada agora nessa semana, na terça-feira, depois disso o Procurador-Geral da República passou a falar a inúmeros interlocutores em Brasília, de modo que isso vazou em vários veículos de imprensa. Isso vazou no Globo por uma jornalista, vazou na Folha com outra jornalista, vazou no Poder 360, que é um site bolsonarista, vazou no Metrópolis, enfim, vários jornalistas com fontes diferentes disseram, olha, o Paulo Gustavo Gonet, Procurador-Geral da República, vazou para várias fontes que a denúncia contra o Bolsonaro será feita antes do Carnaval. E algumas dessas matérias dizem a denúncia contra o Bolsonaro será feita antes da reunião que o Gonet vai ter com o Lula. Então, quando ele for conversar com o Lula, provavelmente o Gonet não quer ver a cara do Lula, de bravo, falando, e aí, Gonet, que palhaçada com... põe um P maiúsculo nisso, é essa do Bolsonaro ser indiciado em 27 de julho, nós estamos em fevereiro e você não fez porcaria nenhuma. E aí? Em setembro você vai pedir para ser reconduzido ao cargo? É, Gonet? Se fosse eu presidente, a orelha do Gonet ia sair vermelha desse encontro. Vermelha. Ele ia sair assim, tremendo. Você tem 7 meses para fazer todo o trabalho que você não fez em 1 ano e 3 meses aí na PGR. Se você não fizer, você vai ser demitido pela porta dos fundos em setembro, tá? Eu vou colocar um procurador que tem aqui uma estrela do PT tatuada na testa. Tem que ser um desses, que chega com sangue nos olhos para prender bolsonarista. Porque o Gonet, olha, meu Deus do céu. Mas enfim, o Gonet aí disse a inúmeros interlocutores e começou a dar detalhes. Segundo aí, saiu na imprensa, o Alexandre de Moraes também já foi avisado, ó, virá a denúncia contra o Bolsonaro até a semana que vem, antes do Carnaval, para que o STF já possa tornar o Bolsonaro réu antes do Carnaval. Porque aí depois do Carnaval, 10 dias em que tudo para, e aí atrasa um tempão. Pois bem, o Gonet vazou aí que ele vai indiciar o Bolsonaro por crimes que chegam a 28 anos de prisão. Isso só no inquérito do golpe de Estado. Outra coisa que foi vazada, detalhe aí, que a imprensa está vazando, é que a denúncia sobre o caso das joias e a denúncia sobre o caso dos cartões de vacinação ficará para depois. Ele vai fatiar as denúncias como, olha, como eu tinha dito em julho, é aquela, né? Olha o tamanho da enrolação. Eu falei isso aqui antes do Lula assumir, eu falei isso aqui em 2022, falei antes da eleição, quando o Lula foi eleito, eu falei várias vezes antes dele assumir. Falei, o meu maior medo em relação ao Lula é o que aconteceu no governo Lula 1, Lula 2 e nos 2 governos da Dilma, né? 1 governo e meio que ela teve ali, que são as indicações de pessoas que não podem ser demitidas depois a qualquer momento. Procurador-Geral da República, ministros do STF, presidente do Banco Central, etc. Por quê? Porque o Lula e a Dilma tendem a ter o dedo podre, mas muito podre. O Lula indicou o Joaquim Barbosa foi lá e prendeu um monte de petistas sem prova. Não só o Joaquim Barbosa, com vários outros que o Lula tinha indicado ao STF. Aí o Lula indicou um Procurador-Geral da República, era o Gurgel chegou e fez o quê? Ele foi para cima dos crimes do PSDB? Não, que era oposição, deixou os caras roubando. Ele foi para cima de petistas, foi até a Alemanha importar uma teoria, que era a teoria do domínio de fato. Até o jurista, inventor da teoria, falou, olha, essa teoria não se aplica ao caso aqui no Brasil. Ele importou aquela teoria para prender um monte de petistas sem prova no caso do Mensalão. Aí você fala, caramba, dedo do Lula. Aí a Dilma chegou, a Dilma foi lá e indicou a Rosa Weber, que era a chefe do Sérgio Moro, para o STF. Menos de 2 semanas depois, a Rosa Weber condenou o Zé Dirceu sem provas e ainda debochou. Falou, eu não tenho provas, mas eu condeno porque eu posso. Aí a Dilma indica o Fachin. Menos de 3 meses depois do Fachin ser indicado, tinha lá conversas que vazaram da Lava Jato, do Deltan Dallagnol falando para o Sérgio Moro, o Fachin é nosso. E aí o Fachin
foi o que mais perseguiu petistas aí no STF durante a Lava Jato. O que mais perseguiu, de longe, foi Fachin. Aí você fala, que coisa, a Dilma também indicou o Fux, o Lula indicou Carmen Lúcia, indicou Toffoli, que depois não deixou o Lula nem ao enterro do irmão dele. Aí você vê, caramba, que coisa. Dilma indicou o Janot foi o pilar do golpe de 2016, aí você vê, putz. E aí? Aí o Lula indicou para o STF o Zanin e o Flávio Dino, a gente ficou, pô, indicações excelentes. Só que o Gonê, Gonê, agora parece que vai, viu? Ele já acionou o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal já está a postos, porque ele vai pedir 28 anos de prisão para o Bolsonaro. Mas vamos lembrar, 27 de julho do ano passado, para não deixar ninguém esquecer não, porque as pessoas depois esquecem. 27 de julho do ano passado, Bolsonaro é indiciado no caso das joias. O Gonê diz, olha, eu vou analisar aí, ver se eu vou denunciar ou não. Aí, chega o final de agosto, o Gonê fala, tem elementos aqui, mas eu vou esperar a eleição. Fala, pô, peraí, em agosto ele vai esperar a eleição em outubro. Chega outubro, o Gonê fala, não, é o segundo turno da eleição, gente. Pô. Aí novembro. Aí chega novembro e ele fala, não, eu vou fazer a denúncia tudo junto. Joias, vacina e golpe de Estado. Então vou esperar a Polícia Federal concluir o inquérito. Aí dezembro, 45 dias depois, já estamos em dezembro, hein? De julho até dezembro o Gonê enrolou. A polícia indiciou o Bolsonaro. O Gonê, pronto, agora eu vou analisar, hein? Ixi, vai demorar. Aí depois ele fala que vai trabalhar no recesso, trabalhou no recesso, montou uma equipe e tudo mais. Aí vai ser em janeiro. Aí chega janeiro e ele fala, não, é fevereiro. Aí chega fevereiro, ele fala, não, é no carnaval. Pô, mas o carnaval esse ano é só em março, gente. Só em março. A gente está acostumado com o carnaval em fevereiro, mas é em março o carnaval. Como assim? Aí o Lula convocou a reunião. Aí agora fala, não, antes do dia 19, deve ser segunda ou terça-feira, Bolsonaro será denunciado e a polícia a PGR vai pedir 28 anos de prisão. Se o Lula não convoca a reunião, é capaz o Gonê falar, passou o carnaval, vai ficar então para depois do dia das mães, tá? Aí passa, segundo semestre, aí daqui 72 horas, é o que o Gonê tá fazendo aí, parece com os bolsonaristas lá na extrema-direita, é o Gonê fazendo com todo o campo democrático do Brasil. Espere 72 horas. Pois bem, agora vai. Segundo ele mesmo disse a inúmeros interlocutores. Então, a reunião aí do STF vai ser, do Lula com o STF e com o Gonê, vai ser para tratar o quê? De acabar com o golpismo. O Lula tá vendo aí que o golpismo está exacerbado. Os golpistas estão mais empoderados do que nunca. Aquilo de que, olha, se ficarem impunes todos, vai pacificar o Brasil. Pois bem, estão todos os chefões impunes e o que aconteceu é que eles estão livres, leves e soltos até para ir para os Estados Unidos pedir sanções ao Brasil. Quando o governo dos Estados Unidos impõe uma tarifa que é para todo mundo, mas que vai afetar um pouquinho o Brasil lá sobre o aço e alumínio, eles comemoram como se fosse uma coisa pessoal do Trump contra o Lula e vão e pedem mais tarifas e estão lá cometendo crime de lesa pátria, ao mesmo tempo estão convocando aí manifestações contra o Lula e disseminando fake news contra o Lula todos os dias. E aí o que acontece? A popularidade do Lula caiu 11 pontos no Datafolha. Esse pessoal se alia à imprensa. A imprensa já está no modo golpista, tá? 100% no modo vamos bater no Lula. Essa é a imprensa. A imprensa vai falar que a culpa é da economia, não é da comunicação, não, é da economia, começa a bater no Lula e tudo mais. A gente fica, difícil, né? Difícil, aí o golpismo vem de todos os lados, é a imprensa. Vamos lembrar, boa parte da esquerda confia na imprensa. Eu conheço muita gente progressista que assiste a Globo News o dia inteiro. A pessoa acorda, põe na Globo News, a pessoa é doutrinada pela Globo News todos os dias. Mas eu também assisto Plantão Brasil. Mas você assiste 15 minutos de Plantão Brasil e 6 horas de diferentes analistas que falam muito bem, senão não estariam ali mentindo para você, você acaba sendo, queira ou não, doutrinado ou doutrinada. E eles estão no modo mentira pura. Tudo que o Lula faz é errado. Aí saiu ontem a aprovação do Lula, falaram que a economia, se fosse economia, a Globo elogia muito o Milei, né? Fala que no governo Milei a economia... Na Argentina temos o menor consumo de carne em 25 anos. A comida principal da Argentina é a carne, tá? Principal. A gente não vive sem comer carne. É o menor consumo em 25 anos. 50% da população da Argentina está perto da linha da miséria, está na linha da pobreza. Isso nunca aconteceu. A Argentina tinha orgulho. Os argentinos eram até arrogantes de falar que nós somos a Europa da América Latina, somos os mais ricos, os mais brancos, racistas, e um monte de coisa. Aí agora, 50% do país na miséria. E o Milei tem 47% de aprovação. O Milei tem mais aprovação que o Lula. Por quê, Thiago? Porque o Milei fica o dia inteiro
Ele e os seus deputados, ele tem deputados com alcance muito alto que ficam o apoiando, o Lula não tem. Os deputados do PT, exceto aí 4 ou 5, os deputados do PT são zero à esquerda nas redes sociais. Não tem alcance nenhum, não sabem e não querem, tá? Já falei com a assessoria de vários deputados, eles não querem aparecer. Eles não querem. Não serve, para mim não serve. Vários deputados aí do PT, para mim, gosto muito, são pessoas de boa intenção, mas não servem para a política de 2025. Não servem. Ou se renova, ou vai dar ruim aí pra gente. Aí o que acontece? O Lula não tem isso, o Milei tem. E aí eles ficam lá fazendo um escarcéu, olha, banheiro trans, banheiro unissex, olha, ele inventa lá as coisas dele na Argentina, né? Assim como o Bolsonaro inventa no Brasil. E com isso ele mantém a aprovação. E com isso é capaz dele se reeleger. O Lula faz o pé de meia, 41 medicamentos grátis no farmácia popular, menor desemprego da história, maior aumento salarial dos últimos 10 anos, maior massa salarial da história, quer dizer, o povo brasileiro nunca teve tanto dinheiro aí para gastar, aumento do consumo, aumento de tudo, e a aprovação dele cai 11 pontos. Alguém vem falar que é economia? De jeito nenhum. Podia estar melhor a economia? Claro, sempre poderia. Com 12% do Congresso Nacional, que é o que o Lula tem, difícil. Qualquer um que tente te dizer que o Lula poderia fazer muito mais e não faz, está tentando te manipular, tá? Saiba disso. O Lula tem 72 deputados de 513. Os outros todos, em algum momento, traem o governo. Todos, inclusive os que se dizem de esquerda, inclusive muitos aí que usam a foto do Lula no santinho. Chega na hora H, chega na hora que o governo precisa, eles estão lá atacando o Lula com fake news, principalmente na esquerda, tá? Aí o que acontece? O Lula ainda conseguiu isso tudo. Aí você vê, é a comunicação mesmo. O Milei não conseguiu nada disso, tem uma aprovação alta. O Bolsonaro, no governo Bolsonaro, morreram 700 mil pessoas. As pessoas estavam na fila do osso, passando fome, e ele conseguiu 58 milhões de votos. Você vê, comunicação. Aí o que está acontecendo agora? O Lula acredita que as coisas vão ficar mais fáceis, sim, não é para aprovação do governo, não, e sim para governabilidade, para que o Brasil continue aí tendo uma democracia que está tão ameaçada. Se os golpistas forem presos. A Polícia Federal e o Procurador-Geral da República, eles têm a obrigação de pegar as provas, fazer os indiciamentos e fazer as denúncias. E o STF tem a obrigação de julgar, condenar e prender. É isso. Se você tem uma oposição que é toda honesta, e essa oposição está fazendo um escarcéu e ganhando de você, aí eu falo, pô, você tem um problemão, você precisa rever tudo que você está fazendo aí, porque a oposição vai ganhar de você. Agora, se você tem uma oposição extremamente criminosa, é uma quadrilha, uma verdadeira quadrilha. Todo mundo tem uma ficha corrida extensa. Cometeram inúmeros crimes com todas as provas. E você deixa essa oposição livre, leve e solta para ficar cometendo crimes e fake news contra o seu governo. E a sua popularidade cai, aí a culpa não é da oposição, a culpa é sua. Então o Lula percebeu, convocou aí a reunião. Dizem aí, falaram na imprensa que essa reunião aconteceria em dezembro. Mas que por conta da queda que o Lula teve, que bateu a cabeça, essa reunião foi adiada. Depois, não só a queda do Lula foi antes, mas depois ele teve uma piora, teve que ir às pressas para o hospital, teve uma cirurgia, isso foi em dezembro. Aí, por conta disso, ele adiou a reunião, foi adiando, e foi ser agora em fevereiro. Então essa conversa do Lula para apressar aí já deveria ter sido em dezembro. Talvez a denúncia já tivesse sido feita, talvez as coisas já tivessem caminhado. Será agora dia 19. Espero que o Lula esteja daquele jeito. Não o Lulinha Paz e Amor, e sim que ele esteja daquele jeito, o Lulinha bravo. Bem bravo, porque se eu tivesse lá, olha, alguns iam sair com a orelha vermelha. O Gonê ia sair com uma orelha vermelha e falar, troca o lado para essa ficar vermelha também, que eu vou falar nessa. O tanto que ele ia escutar. Lembremos, em setembro, o Lula decide se mantém ou não o Gonê na Procuradoria-Geral da República. Assim como, olha só, na economia, o Lula fez aí, ele colocou o Galípolo no Banco Central. O Galípolo chegou, aumentou os juros. Aí a desculpa é que, o Campos Neto colocou uma trava no Banco Central, que eles eram praticamente obrigados a aumentar os juros agora, senão o dólar ia disparar, ia ser um problema ainda maior. Melhor aumentar agora e diminuir depois do que outra coisa. Aí o Galípolo chega, dá uma entrevista dizendo que não, a gente vai continuar aumentando os juros sim. Outra indicação que o Lula fez de alguém que não pode ser demitido. Aí você vê, caramba, será que o Galípolo vai trair o Lula? Como o Lula foi traído por inúmeros lá atrás? Apesar de todas essas traições, o Brasil vai avançando durante o governo Lula. Mas você vê como é difícil ser de esquerda. Por quê? Porque a direita corrompe qualquer um que chega lá. Qualquer um, até conseguir algum poder, tá lá de boa fazendo o seu trabalho. Pode até ser uma pessoa de esquerda. Na hora que ganha um poder muito grande,
muitos a direita vai lá e corrompe de forma A, forma B. Aconteceu isso com o Galípolo? Não, ele não temos ações concretas dele, temos uma entrevista. Ele pode falar uma coisa na entrevista, o cenário mudar, e lá na reunião, na próxima reunião do Copom, daqui 30 dias, ele fazer o oposto do que ele falou na entrevista. Ou pode dar declarações opostas aí nas próximas semanas. Veremos aí nos próximos meses as ações do Galípolo para ver se ele é um desses aí que trai ou não. No caso do Gonê, veremos aí se a denúncia vai ser feita e se os bandidos, principalmente o chefão da quadrilha de Jair Bolsonaro, serão presos ou não. Se forem presos, ok, Gonê, legal, demorou, mas antes tarde do que nunca, né? Se ficar essa lenga-lenga, essa enrolação, eu vou falar, setembro tá na hora do Lula tomar uma atitude drástica. Não é só demitir o Gonê, não, que é o que ele pode fazer. Se demitir, no caso, é não reconduzir ao cargo, ele não demite, né? Mas a atitude drástica é colocar um procurador-geral daqueles que sejam porreta mesmo, daquele que chega e fala, eu vou pra cima sem dó nem piedade, eu vou passar o trator para cima de todos os golpistas, qualquer um que seja aí bolsominion, que tenha cometido crimes contra a democracia, será preso no meu mandato na PGR. É assim que tem que ser. É assim que eu gostaria. Você concorda ou discorda? Veremos. O bom é saber que o Lula tá on, tá atento e que agora a Procuradoria já avisou o Alexandre, 28 anos de jaula, polícia fique a postos, que a qualquer momento aí podemos ter novidades. Falou!